pessoal, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de Star Wars Rebels, dessa vez o episódio 20 da terceira temporada, Twin Suns, Sóis Gêmeos. Então vambora, né? O episódio se inicia com o Maul, né, perdido em Tatooine, delirando, dizendo que consegue sentir a presença do Kenobi, e ele grita, Kenobi! E aí, né, ele deduz que tem que atrair o Kenobi. E para isso, né, ele já sabe como fazer. Ele tá segurando na mão, né, o fragmento do Holocron Sith, né? Lá na base rebelde, né, na base Chopper em Atolon, nós vemos que tá de noite, né, na Ghost. O Ezra tá lá dormindo no quarto barra cabine dele e do Zeb. Quando o Holocron Jedi é ativado, né, no caso a mensagem do Obi-Wan. E ele acorda, né, ele escutando, né, o barulho. Ele vai investigar e a gente vê, né, que o quarto do Kanan tá vazio. O Kanan não tá lá por algum motivo, né? Ok. E aí ele vê, né, o Holocron Sith também brilhando, né? Os dois Holocrons destruídos, né, se apagam. O Ezra vê o Kanan atrás dele, né? E diz que o Maul voltou. E aí os Spectres, né, Ezra, Kanan, Hera, Chopper e Zeb se reúnem com o Rex e o comandante Sato, meio que numa reuniãozinha, né? E a Hera vira pro Kanan e pergunta, né, o que ele acha que isso significa. Ele diz que não sabe, pois os holocrons podem ser confusos, né? Mas enfim, o Ezra diz que significa que o Obi-Wan tá vivo e que tá em perigo, né? O Rex diz que ninguém ficaria mais feliz que ele em saber que o Obi-Wan tava vivo, mas o próprio senador Bail Organa confirmou a morte dele, né? E aí nós vemos algumas teorias, né? E o Ezra diz, mas e se for verdade? E o Kanan diz, olha, da outra vez que você ouviu o Maul foi um truque, né? E o Ezra fala que ele quer ir pra Tatooine pra verificar. A Hera chama ele num canto, né, para conversar e diz que eles estão treinando para o ataque que vão fazer em Luton, né, e precisam do Ezra ali, pois ele é quem melhor conhece a região, o planeta. E o Ezra diz, mas se o Mestre Kenobi estiver vivo, pense no que ele pode fazer por nós na rebelião. Ela, Ezra, pensa bem, se ele estivesse vivo, por que ele ia se esconder por aí num planeta aleatório? Olha, eu preciso de você aqui, há muito em jogo, para nós e para o pessoal em Luton. E o Ezra diz que a Hera sabe que ele, mais do que qualquer um, quer ajudar, né? E aí ele vai embora, amanhece, né? E ele tá carregando algumas caixas com munições de A-Wing, né? Munições para as A-Wings. E aí, né, um piloto rebelde lá e tal pergunta quem enviou ele, e o Ezra diz que foi o AP, ele pede o manifesto, vai checar, né? E o Ezra pergunta se alguma das A-Wings está carregada, né? O piloto fala que o de treino está preparado, né? Ele está usando para treinar alguns recrutas, e o Ezra aproveita isso para entrar na A-Wing, né, de treino e decolar. Sendo que quando ele estava levando as caixas, ele estava sendo observado pelo Chopper. E ele começa a decolar a nave, né? O piloto diz, ei, você não tem autorização, tenente, volte. E o Ezra se fingindo que não tá ouvindo, né? Antes de partir de Atolon, ele diz, Hera, espero que você possa me perdoar. E ele parte, né, pra Tatooine. Só que aí, quem veio escondido na A-Wing com ele? O Chopper. Ele diz, não, eu não queria envolver vocês. O Chopper diz que ele se vira, né? Ele, agora é tarde, você vai ter que ficar aqui, né? O Chopper pergunta pra onde ir e ele diz que não sabe ainda. Ele pede pro Chopper assumir, né, o controle da A-Wing e ele avisa quando for para mudar o curso. E aí eles estão sobrevoando Tatooine enquanto o Ezra tá com um fragmento, né, do Holocron Jedi e do Holocron Sith na mão. E ele sente, né, que eles devem ir norte por noroeste. Só que aí o Holocron para de brilhar, né? Ele pede pro Chopper pousar e ficar na A-Wing. Ele vai seguindo, né, o brilho até encontrar o fragmento do Holocron Sith. Ele percebe que é uma armadilha, né? Mas um grupo de Tusken Raiders começa a atacá-los, né? Eles acabam destruindo, né, a A-Wing. O Chopper e o Ezra mal escapam quando o Maul surpreende os Tusken matando eles, né? O Ezra e o Chopper acham que a explosão afugentou
eles e o Ezra diz que eles têm que seguir em frente. Amanhece, né? O Ezra vira pro Chopper e diz que concorda que cruzar o deserto é uma má ideia e que talvez seja melhor eles irem ao longo da cordilheira, né? Só que ele escuta alguém chamando ele. E aí, né? Ele sente que o Maul tá por perto. Ele tem que ajudar o Mestre Kenobi. Ele diz para o Chopper ir pela cordilheira, né? Procurar uma saída, talvez contactar a base. Enquanto ele vai pelo deserto, né? Mas o Chopper acaba seguindo o Ezra. E os dois se veem no meio de uma tempestade de areia, né? Ele diz que vão achar alguma coisa. Até que ele escuta, né, a voz do Maul pedindo para atrair ele para fora. A dor e o sofrimento irão atraí-lo, né? A bateria do Chopper acaba. E o Ezra fica mó desesperado, dizendo que a culpa é dele, que eles deviam ter ficado na base, que ele não sabe o que fazer. E aí ele escuta a voz do Maul, né, dizendo que o Mestre Kenobi morreu, que ele falhou com os amigos dele, que vai morrer. Ele vira, né, e o Maul vai atacar ele, só que é só uma miragem. E aí o Ezra acaba desmaiando, né. Um tempo depois que a tempestade passa, ele é encontrado por um encapuzado, né. E quando anoitece, o Ezra acorda do lado de uma fogueira e de um Dilbeck, né? Ele nota que o Chopper foi religado, né? E se depara com um velho que diz: "Você está no lugar errado, Ezra Bridger." E aí nós vemos, né, que é o Obi-Wan Kenobi, agora sobre o nome de Ben Kenobi, né? E aí, né, o Ezra fala que veio alertá-lo e tal. Do Maul? Aí ele, peraí, você sabe do Maul? Aí, bom, não se vive tanto quanto eu sendo tolo ou despreparado, né? O Maul é um velho adversário e ele é bem persistente. O Ezra diz que podem enfrentá-lo juntos, mas o Ben diz que não pretende enfrentá-lo, embora isso pareça inevitável agora, né? O Ezra diz: "Não, mas você é a resposta, os Holocrons disseram, você vai nos ajudar a destruir o Sith. Nós precisamos de você para derrotar o Império." E o Ben responde que ele já tem o que precisa, embora pareça que ele esteja deixando isso escapar, né? O Ezra diz: "Ué, mas se eu tivesse, por que os Holocrons me enviaram até você?" E aí ele: "Não foram os Holocrons, foi o Maul. Ele usou seu desejo de ajudar os outros para te enganar. E isso alterou o rumo de muitas coisas. O Maul te conhece seus medos, seu coração. Ele manipulou a verdade que te trouxe aqui, onde você nunca deveria estar." O Ezra fala que os Holocrons dizem a verdade, né? Mas o Ben diz que às vezes a verdade é feita do que eles creem. O Ezra ouviu e acreditou no que ele queria. E no final, o único que saiu ganhando foi... Mas a fala dele é interrompida pelo Maul, que diz: "Eu." E aí o Ben vira pro Ezra e diz pra ele ir embora, pois não é responsabilidade dele, né? E que ele irá curar essa velha ferida. O Ezra monta no Dilbeck, o Chopper vai junto com ele. E o Ben diz pra ele ir pra norte, né? É o caminho de casa. O Maul diz: "Até breve, aprendiz." E aí ele fica provocando o Ben, dizendo: "Vejo que você se tornou um rato do deserto." E o Ben só responde: "Olha como eu me superei, né?" O Maul diz que veio matá-lo, mas talvez seja pior deixá-lo ali apodrecendo na miséria. E aí o Ben diz: "Olha, matando, se vangloriando, se é assim que você define seu poder, você não tem nada." E o Maul pergunta, né, o que é que o Ben tem. E ativa o sabre dele, né? Pergunta por que o Ben veio ali e deduz: "Você não veio aqui para se esconder. Tem um propósito, você está protegendo algo." E aí, usando a força, ele diz: "Não, algo não. Você está protegendo alguém." E aí, né? O Ben ativa o sabre de luz dele e assume a antiga posição de batalha, né? Que o Obi-Wan usava, que é tipo assim, né? Com o sabre segurando e apontando com os dedos. Mas aí, ele assume a posição de batalha do Qui-Gon Jinn. E o Maul, ele morde a isca. Ele vai, né, se preparar para lutar contra o Ben e usa o mesmo golpe que ele usou para matar o Qui-Gon. Só que o Ben já previu isso. E com um golpe certeiro, ele parte o sabre do Maul ao meio e fere ele mortalmente no peitoral, né? O Maul cai nos braços do Ben e nos seus últimos suspiros ele fala: "Diga-me, ele é o escolhido?" E o Ben diz que sim. O Maul fala: "Ele irá nos vingar." E aí o Maul finalmente morre nos braços do Ben, seu velho inimigo, uma luta que durou praticamente 30 anos, né?
de 32 BBY finalmente se encerrou agora em 2 BBY. E aí o Ben, né, fecha os olhos do Maul. Enquanto isso, o Ezra e o Chopper voltam para Atolon, né, na nave do Maul. E quando desembarcam, o Zeb fala, me diz que é o que eu tô pensando. E o Ezra só responde que eles não verão o Maul novamente. Ele se vira pra Harry e pro Kanan e pede desculpas por fugir daquele jeito. Ele errou. É ali que ele deve estar. Eles são a família dele e eles devem ir pra casa. Corta pra Tatooine no pôr dos sóis, né? E o Ben tá caminhando no Dilbeck dele e ele observa ao longe a fazenda dos Lars enquanto a Beru chama o Luke, né, pra dentro. E nós vemos a silhueta do jovem Skywalker correndo. E o episódio se encerra, né, com o clássico tema da força. Mas é isso, gente. Essa foi mais uma review de Star Wars Rebels. Espero que tenham gostado. Nos vemos na próxima, né, com a review do season finale. E é isso, gente. Pico dos coração, Jesus chama. Um forte abraço. Até a próxima aí. Que a força esteja com vocês. Falou. Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh.